Temos aí, então, rei de Salém, rei de paz. Vimos aí que ele é sacerdote do Deus Altíssimo e rei de paz. Então, esse sacerdócio aí é muito importante. Então, quando a Bíblia declara que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, então em Gênesis 14:18, né, e Hebreus 7:1, então as funções de rei e sacerdote conferiam-lhe grande dignidade perante os que o conheciam. Veja bem que era uma pessoa extremamente importante para ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Então essas duas funções são relembradas aí em Hebreus 7:1, porque este Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. De que ordem sacerdotal? Então era de uma ordem sacerdotal diferente. Então os estudiosos da Bíblia supõem que Melquisedeque pertencia então ao quê? Uma dinastia de reis sacerdotes que tiveram conhecimento do Deus Altíssimo pela tradição oral inspirada, transmitida desde o princípio, quando a religião era única e era monoteísta, só tinha um Deus, e que conservava a esperança do Redentor da raça humana, conforme Gênesis 3:15. Ele não pertencia à linhagem sacerdotal arônica, proveniente da tribo de Levi. Olha, se nós olharmos aí, se nós perguntarmos aí para um judeu, qual o maior judeu, mais importante, então ele vai dizer, Abraão. Daí veio a nascer o judaísmo, veio da descendência de Abraão. Agora a Bíblia declara aí, em Hebreus 7:2, que Abraão deu dízimos a Melquisedeque. Então, Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Quem é mais importante? Aquele que dá o dízimo ou aquele que recebe? Então você tem que saber. E o dízimo aí está dizendo, olha, antes da lei. A lei vinha de muito tempo depois que veio a lei. Abraão já dava o dízimo. A quem que ele deu, na verdade? Ele estava dando a Deus. Melquisedeque representava ali Deus, né? Representava o próprio Cristo. Então Abraão pagou o dízimo, deu o dízimo a Melquisedeque. Isso nos mostra que a instituição do dízimo, então, remonta aí do período aí bem anterior à lei. Alguém fala, não, dízimo é da lei. Dízimo não é da lei. Abraão não era da lei. Existiu muito tempo antes da lei. E a Bíblia, então, diz que esse fato, então, é muito importante. Que esse Melquisedeque era muito grande. Já pensou? Receber dízimo de Abraão? O maior homem conhecido na Bíblia foi Abraão. E esse Melquisedeque era superior a Abraão. Então ele abençoou Abraão. Veja bem, não foi Abraão que abençoou Melquisedeque. Melquisedeque é que abençoou. Aquele que abençoou é superior. Então, ele abençoou Abraão aí como detentor das promessas que Deus fez a ele. Abraão tinha promessas de Deus e Melquisedeque o abençoou. Esse Melquisedeque era também o que? Rei de justiça. No versículo 2 fala isso. Como um tipo de Cristo, Melquisedeque tinha então as qualidades de um rei justo e fiel. Esse Melquisedeque também era sem genealogia. Não quer dizer que ele não tinha pai nem mãe, não eram conhecidos, né? Então o texto afirma ter sido Melquisedeque sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Então tipo de Cristo também nisso, né? Jesus não tem início de vida, nem final de vida, é eterno. Também nós sabemos que Maria, como mãe humana de Jesus, José, mas Deus, Jesus é Deus. Jesus, o pai dele é Deus mesmo, né? Ele não possui mãe, ele espiritualmente, ele como Deus não tem mãe, apenas como homem. Então o que o Sacro Escritor quer dizer é que não ficou então registrada a sua ascendência e sua descendência aí, no caso de Melquisedeque, bem como os dados referentes aí à sua morte, não ficou registrado. Pelo contexto então entende-se que ele era um homem com características especiais diante de Deus. Alguns estudiosos chegam até o extremo de dizer que o Melquisedeque era o próprio Cristo, que era ali uma teofania, né? Que era ali uma aparição do próprio Cristo lá no Antigo Testamento. Mas nós não podemos afirmar isso. Vamos ver o sacerdócio então perpétuo e perfeito de Cristo. O sacerdócio perpétuo e perfeito de Cristo. Jesus trouxe salvação perfeita. Os sacerdotes do antigo pacto, da antiga aliança, eles pereceram, eles morreram. O sacerdócio arônico foi constituído por centenas de sacerdotes
que se sucediam constantemente, visto aí que pela morte foram impedidos de permanecer. Os sacerdotes aí arônicos apenas intercediam pelos homens a Deus, mas não os salvavam. Então eles iam ali cobrindo pecados, né, com sacrifícios, mas não salvava ninguém. Jesus, nosso sumo sacerdote, não só vive para sempre para interceder por nós, como nos assegurou a perfeita salvação por seu intermédio. Veja aí o versículo 25, veja Romanos 8:34. Jesus então garante salvação plena. Veja João 5:24. Então, sem depender aí de um suposto purgatório, de uma hipotética encarnação, né, uma reencarnação. Nós não dependemos nem de purgatório, nem de reencarnação. Jesus já fez o sacrifício perfeito por nós, dando a vida por nós, e Ele então fez um sacrifício perfeito. Não existe nenhuma dúvida sobre a salvação. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador e tem a certeza da salvação, recebe imediatamente o perdão pelos seus pecados, está salvo, tem a vida eterna. E nós vamos ver Jesus então é o sacerdote perfeito. A palavra de Deus indica aqui então as qualificações de Cristo. Essas qualificações de Cristo então identificam para nós, diferenciam Cristo, né? Indica as qualidades, as qualificações de Cristo que diferenciam de qualquer sacerdote do Antigo Pacto. A Bíblia diz, porque nos convinha tal sumo sacerdote. Tal aí quer dizer que ele era diferente, que era importante, era superior a tudo. Por quê? Porque, primeiro, ele era santo. Então, o sacerdote do Antigo Testamento teria que ser santo, separado, consagrado. Até suas vestes eram santas, né? Êxodo 28, 2:4, 29, 29. Contudo, era o quê? Eram homens falhos, imperfeitos, sujeitos ao pecado. Jesus, nosso sumo sacerdote, era e é santo no sentido pleno da palavra santo. Separado totalmente para Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Também, o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo é inocente. Porque o quê? Nunca pecou. Jesus não tinha qualquer culpa. Ele desafiava seus adversários a acusá-lo de algum pecado. Veja João 8:46. Qual homem poderia fazer isso? Também o nosso sumo sacerdote, ele é imaculado. Cristo é imaculado. O cordeiro na antiga lei tinha que ser sem mancha. Era oferecido um cordeiro sem mancha pelo sacrifício. É uma vida no lugar de outra vida. O pecador chegava e oferecia um cordeiro sem mancha. Levítico 9:3, 23:12, Números 6:14, né? Jesus como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, não tinha qualquer mancha moral ou espiritual. Nunca pecou. Não tinha nada de errado. Não tinha nenhuma mancha em sua vida, em seu ser. Bem, o nosso sumo sacerdote, assim como o sacerdote do Antigo Testamento, era separado dos pecadores. Jesus viveu entre os homens, comeu com eles, inclusive na casa de pessoas de baixa reputação, como Zaqueu. Mas ele foi separado dos pecadores. Nunca pecou, nunca participou dos pecados alheios, né? Ele não se misturou nem se deixou influenciar pelo comportamento dos homens maus. Ele foi à casa de pecador falar do Evangelho, pregar a salvação, o arrependimento de pecado. Tanto é que as pessoas que ele visitava, essas pessoas eram transformadas. Então foi feito também mais sublime do que os céus. Veja bem o que diz a palavra de Deus sobre Jesus. Mais sublime do que os céus. Tal expressão fala da exaltação de Cristo, como dele está predito na Bíblia. Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Romanos 14:11. Então veja, mais sublime do que os céus, porque ele criou todas as coisas. Também o nosso sumo sacerdote é diferente, por quê? Porque ele ofereceu-se a si mesmo uma vez. Veja o versículo 27 aí. Uma vez, não é 2 vezes, nem 3 vezes, nem vai vir de novo se oferecer em sacrifício. Então, os sumos sacerdotes do Antigo Testamento necessitavam de oferecer sacrifícios muitas vezes. Primeiro por eles próprios e depois pelo povo. Mas Jesus não. Mas Jesus, por ser imaculado, sem pecado, não precisou fazer sacrifício por si mesmo. Então, somente ofereceu-se num sacrifício perfeito, uma vez só, única vez, pelos pecadores. É um sacrifício único e eterno. Não precisa fazer outro. Não precisa de complemento, como algumas seitas ensinam por aí.
Não precisa de um outro sacerdote se levantar para completar nada que Cristo fez. O sacrifício dele é perfeito, único, não precisa fazer outro. E ele já entrou lá no céu, está à direita de Deus, não precisa de fazer mais nada. A salvação já foi conquistada por nós, por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por último, vamos ver então o sacerdócio perfeito de Cristo, Cristo mediador de uma melhor aliança. Então, o antigo pacto cumpriu seu objetivo e foi substituído por outro superior, sendo Cristo o seu mediador, mediador de um pacto superior, de uma aliança superior, de uma nova